O vento cortava o deserto como uma lâmina invisível. Cervos corriam, animais gritavam, e a poeira subia ao céu como um presságio. Em meio ao caos, um homem permanecia de pé, imóvel, em silêncio. Seu nome era Jó. Em poucos instantes, tudo o que ele havia construído começava a desaparecer. Um mensageiro chegou correndo, ofegante, com o rosto tomado pelo terror. Antes mesmo que pudesse recuperar o fôlego, outro surgiu, e depois outro. Notícias se acumulavam como golpes. Seus bois foram roubados, seus servos mortos, o fogo caiu do céu, seus rebanhos desapareceram, e então, o pior, seus filhos, todos mortos. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer grito. E naquele momento, o mundo de Jó simplesmente desmoronou. Mas o mais impressionante ainda estava por acontecer, porque em vez de amaldiçoar, em vez de gritar contra os céus, Jó fez algo que ninguém esperava. E foi exatamente isso que chamou a atenção do próprio Deus. Mas aquela história estava apenas começando. Antes de continuarmos essa história, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda este vídeo a alcançar mais pessoas que também querem conhecer as grandes histórias da Bíblia. E se essa história tocar você de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la também. Muito antes da tragédia atingir a terra, algo extraordinário acontecia nos céus. Uma assembleia divina se formava, e entre os seres celestiais havia uma presença inesperada: Satanás. Ele se aproximou com confiança, quase desafiador. E então, Deus falou sobre um homem, Jó. Um homem íntegro, justo, temente a Deus, alguém que evitava o mal. Mas Satanás sorriu. Será que ele é fiel por nada? A pergunta ecoou como uma provocação. Segundo ele, Jó só era fiel porque tinha tudo: proteção, riqueza, família, prosperidade. Retire tudo dele e ele te amaldiçoará. E naquele instante, uma decisão foi tomada. Deus permitiu, mas com um limite. A vida de Jó não poderia ser tirada. E assim, uma batalha invisível começou. Uma prova que não era apenas sobre sofrimento, mas sobre fé. E na terra, Jó ainda não fazia ideia do que estava prestes a enfrentar. Mas aquilo mudaria tudo. Jó não era um homem comum. Ele vivia na terra de Uz, um lugar de paisagens vastas e horizontes intermináveis. Mas o que realmente o destacava não era sua terra, era sua vida. Ele era extremamente rico. Possuía milhares de ovelhas, camelos, bois e jumentos, servos por toda parte, uma família numerosa e uma reputação impecável. Mas sua maior riqueza não era material, era espiritual. Todos os dias Jó oferecia sacrifícios por seus filhos, não por obrigação, mas por amor. Ele temia que em algum momento eles pudessem pecar contra Deus, e mesmo sem saber, ele intercedia. Era um homem que vivia corretamente, mesmo quando ninguém estava olhando. E isso o tornava diferente. Mas enquanto tudo parecia perfeito, uma tempestade já se formava no invisível. E quando ela chegasse, atingiria tudo de uma só vez, e nada jamais seria como antes. O dia começou como qualquer outro. Os filhos de Jó celebravam juntos. Havia alegria, música, vida. Mas então, o primeiro mensageiro chegou. E com ele, o primeiro golpe. Invasores atacaram, levaram os bois, mataram os servos. Antes que Jó pudesse reagir, outro mensageiro apareceu. Fogo caiu do céu, consumiu as ovelhas, reduziu tudo a cinzas. E então outro, camelos roubados, servos mortos.
A sequência era implacável, sem pausa, sem tempo para respirar. Mas nada poderia preparar Jó para a última notícia. Um vento forte atingiu a casa onde seus filhos estavam, e a casa caiu. Todos morreram. O silêncio tomou conta do ambiente, e naquele instante, o homem mais abençoado da terra se tornou o mais devastado. Mas o que ele faria em seguida, ninguém poderia prever. E aquilo ecoaria até os céus. Jó rasgou suas vestes, raspou a cabeça, caiu ao chão. Tudo indicava desespero, dor, ruína. Mas então, algo inesperado aconteceu. Ele adorou. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. E então ele declarou: bendito seja o nome do Senhor. Nenhuma revolta, nenhuma acusação, apenas fé. Uma fé que não dependia das circunstâncias. E naquele momento, Satanás observava, e algo não saiu como ele esperava. Jó não quebrou, mas a prova ainda não havia terminado, porque havia mais um limite a ser testado. E o próximo ataque seria ainda mais pessoal e muito mais doloroso. Mais uma vez nos céus, a conversa continuava. Satanás não estava satisfeito. Ele ainda é fiel porque tem sua saúde. E então veio o novo desafio. Toque nele, mas poupe sua vida. E assim começou a segunda fase. Feridas surgiram por todo o corpo de Jó, chagas dolorosas da cabeça aos pés. Ele não conseguia descansar, não conseguia dormir. A dor era constante. Ele se sentou sobre cinzas, raspando sua pele com um caco de cerâmica. E então, até sua própria esposa falou: amaldiçoa teu Deus e morre. As palavras cortaram mais que qualquer ferida. Mas Jó respondeu: receberemos o bem de Deus e não o mal? Mesmo quebrado, ele permaneceu firme, mas o peso da dor começava a crescer, e sua mente começava a ser testada. E o pior ainda estava por vir. O silêncio finalmente se rompeu. Depois de dias em sofrimento, Jó falou. Mas não foi uma oração de gratidão. Foi um grito. Ele amaldiçoou o dia em que nasceu. Desejou nunca ter existido. Perguntou por quê. 3 amigos vieram até ele. No início, apenas ficaram em silêncio. Mas depois, começaram a falar. E o que deveria trazer consolo, trouxe acusação. Segundo eles, Jó só podia estar sofrendo por causa de algum pecado, algo escondido, algo não confessado. Mas Jó sabia. Ele não era perfeito, mas era íntegro. E então começou um longo debate. Palavras duras, questionamentos profundos, e no meio disso tudo, uma dor maior surgia. A sensação de injustiça e a pergunta que ecoava dentro dele: por que Deus permitiria isso? E essa pergunta mudaria o rumo de tudo. Dias passaram, depois semanas, depois meses, e Deus permaneceu em silêncio. Jó continuava questionando. Seus amigos insistiam em acusar. A tensão aumentava, até que um jovem chamado Eliú apareceu. Ele trouxe uma nova perspectiva. Disse que Deus não é injusto, que há coisas que o homem simplesmente não entende. Mas ainda assim, o silêncio continuava. E então, o céu respondeu. Mas não como Jó esperava. E aquele momento mudaria tudo para sempre. Do meio de um redemoinho, Deus falou. Mas não com explicações,
com perguntas. Onde você estava quando eu criei o mundo? Você controla o mar? Você dá ordens às estrelas? Uma sequência de perguntas que revelava algo profundo. Jó não entendia tudo e nunca entenderia completamente. Mas havia algo maior: a soberania de Deus, a grandeza que vai além da compreensão humana. E naquele momento, Jó percebeu. Ele não precisava de respostas, precisava de confiança. E então, ele se rendeu. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E essa transformação mudaria seu destino. O silêncio deu lugar à restauração. Deus repreendeu os amigos de Jó. Eles estavam errados. E então pediu que Jó orasse por eles. E ele orou, mesmo depois de tudo. E foi nesse momento que tudo começou a mudar. Sua saúde foi restaurada, sua vida reconstruída. E tudo o que ele havia perdido voltou em dobro. Novos filhos, novas riquezas, uma nova história. Mas Jó já não era o mesmo. Ele havia sido transformado. Sua fé agora não vinha da prosperidade, mas da experiência, da dor, da confiança absoluta. E essa é a verdadeira mensagem. A fé não é provada quando tudo vai bem, mas quando tudo desmorona. E mesmo assim, você continua. Porque às vezes, o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. E essa verdade ecoa até hoje. Se você gostou desta história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos filmes bíblicos. Toda semana, trazemos novas histórias épicas da Bíblia que marcaram a história da humanidade. E se este vídeo te inspirou de alguma forma, compartilhe com alguém que também precisa ouvir esta mensagem.